Vamos despertar para o dia, vamos despertar para a vida, né? Ai, que coisa boa que é viver, meu Deus do céu. Bora lá para esse café, gente. Não sei se tem gente nova, se tem gente velha, se tem gente querendo participar do café. O fato é que ontem a moça do café disse que não poderia participar hoje. Então, enquanto isso, quando alguém se candidata pro café, por que é tão difícil, né? Você vê, por que é tão difícil quando a gente tem que se expor, quando a gente tem que falar, quando a gente tem que se expressar, né? Por que é tão difícil falar da gente? Porque deveria ser a coisa assim, ó, eu que nasci, que né, sempre convivi comigo, já sei o que eu gosto, deveria ser fácil, né? Deveria ser algo, falar de mim deveria ser algo fácil, deveria ser algo, como que eu posso dizer, gostoso, prazeroso, né? E não, hoje a gente vai falar da gente e a gente tem um certo receio do que os outros vão pensar, temos um certo receio de nos expormos, falar de uma dor, falar de uma falar de um trauma nosso, né? Porque a gente foi criada para isso também, se for parar para pensar, né? Porque a gente tem tantas questões que é difícil escolher algo para falar. Não, então, se eu não começar a ler, se eu não começar, eu nunca vou ah, aprender a me expor, nunca vou aprender a colocar o meu problema em questão, sabe? Nunca vou buscar resolver, deveria ser algo natural. Obrigada, Denise, é isso mesmo. É, e aí a gente vai se guardando, se protegendo do quê, né? Se a gente for falar. Porque é o que a gente faz, a gente vai se protegendo, se resguardando, uh, e aí a gente não expande, não se mostra. Ó, assim, ó, nem as pessoas sabem quem realmente eu sou, o que eu realmente gosto, e nem eu mesma, porque eu tenho dificuldade de falar sobre mim. Então é tão difícil, né? Você vê esse café, né? A gente aprendeu a fazer esse quadro. Eu amo, gente, de coração. Eu venho aqui fazer o café, adoro, acordo cedo, passo um make, me troco para estar aqui. Mas o que eu percebo, né? Na mentoria que eu faço, que a gente aprendeu a fazer todo dia, isso aqui é uma entrega, né? Eles falam assim, ó, todo dia você dá algo para sua audiência, você dá de dar mesmo, sabe? E aí fala lá, né? Você vai ver como isso é bom, como há interação e como a gente aprende a entender a nossa audiência, porque a gente vai vendo os problemas e começa a entender. Então, isso começou como um projeto de um teste mesmo, ó, como seria dar algo. Então, eu dou aqui uma resposta sistêmica, algo que eu sei, às vezes até constelação, às vezes até movimento. Então, dou de dar mesmo. E aí, os outros funcionam muito bem, porque assim, ó, quando a gente abre um café para falar sobre a empresa, você fala assim, ó, vamos falar sobre dinheiro, vamos falar sobre a empresa, vamos falar sobre outra coisa, chove de pergunta, chove de gente querendo participar. Vamos falar sobre as suas emoções? Vamos falar sobre uma dor sua? Vamos falar sobre um trauma seu ou uma dificuldade sua? Aí a gente já encontra muita dificuldade, né? A Marilene, eita, vamos lá. Ela quer participar? Cadê? Aqui, ó. Mas é muito desafiador pela exposição, nos mostrar é vulnerável. Olha só. Mary, ela chama. Marilene. Olha que nome bonito. Queria estar aí com vocês. E é isso mesmo que ela colocou aqui, né? Eu tenho medo da exposição. E aí a pessoa que faz o café aqui com a gente, todas elas, se você assistiu o café, todas elas, eu pergunto, eu te ajudei? A pessoa, eu sinto um alívio, eu me sinto bem. Quer dizer, algo que eu negava tanto, que eu escondia tanto, que era uma briga interna, quando eu coloco,
passa a ser algo que eu não preciso mais brigar com isso. Pronto, quer saber? Eu tenho essa dificuldade. Quer saber? Eu tenho esse medo, ou eu tenho esse receio, esse trauma. Então passa a ser algo tão comum na vida da pessoa que aquilo ali desaparece, que aquilo ali some, que aquilo ali evapora. É como se toda vez, isso é, na ordem do pertencimento é assim, toda vez que a gente inclui aquilo que está excluído, toda vez que a gente traz e diz, não, isso pertence, é daqui, pertence, está completo assim, aquilo ali passa a gerar uma energia boa, mesmo sendo algo ruim. Por quê? Porque para de ir contra, para a luta, cessa a luta, né, daquilo. Então, igual é com a gente. Se eu chego aqui, eu falo assim, eu tenho essa dificuldade, né? Já abriu, ó, eu tenho dificuldade em falar em público, eu tenho dificuldade de me expor. Quando a pessoa vem aqui, ela vê várias pessoas assistindo, sabe que várias pessoas vão ver depois esse café, vão assistir, ela já perde um pouquinho da dificuldade. Passou, eu fiz, né? Então é algo tão fascinante, assim. Ana, né, que gosto de trabalhar com isso, com as emoções, né? Com o despertar do ser humano. Esse é o meu propósito, sabe? Falando em propósito de vida. O meu propósito é despertar. Despertar para quê? Para você ver uma vida nova, uma vida melhor, uma vida sem julgamento, né? Que seja mais leve para você. Então, eu faço isso com muito prazer. Deixa eu ver aqui, e aí eu vou falar para quem chegou agora. A Cris fala, e é verdade, Cris, e é uma ótima reflexão, porque as pessoas querem ser perfeitas. Por que dessa perfeição? Por que buscar? Não existe nada perfeito, gente. O Bertser tem uma frase, ele diz assim, o perfeito já morreu. Que foi perfeito, que já se manifestou, que já concluiu o seu propósito de vida aqui na Terra, ele já foi. Então não tem nada perfeito, eu não sou perfeita e as pessoas não são. Só que as pessoas têm uma dificuldade de tocar nas suas dores e aí elas ficam com essas dores a vida inteira. Como se fosse um machucado que você não vai tratar. Sabe aquele machucado que vai ficando cada vez maior porque você não consegue olhar para aquele machucado, porque você não consegue tirar, talvez fazer essa limpeza, né? Expurgar ali. E aí aquilo ali vai corroendo por dentro. E aí a gente percebe pessoas que estão presas mesmo, sem viver a uma dor do passado. E a vida, ela é tão grande, eu tenho X tempo pela frente de vida, mas eu tô presa a um acontecimento, eu tô presa a uma coisa que eu não consigo fazer. Por exemplo, né, a gente já viu aqui no café, a procrastinação. Tô presa ao julgamento, tô presa a um casamento que eu não consigo soltar, tô presa a filhos, né? Que eu acho que eu tenho que ser a mãe perfeita, a mãe certa, filhos. Então, solta, gente. Letícia tá descabelada. Nada diferente. Convido mais gente. Gente, tá aberto aqui o café para quem quer participar. Aqui a Jana diz que quer participar. Vamos lá. Vou chamar a Jana então para a gente conversar. Eu de novo. Não tem problema. Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. Deixa eu arrumar aqui, que agora eu corto minha cabeça. Jana, se eu não me engano, que a gente conversou, você também é terapeuta, ou você está entrando para essa área? É isso? Você está entrando ou você já é? Eu vou, sobre esse assunto que você está falando, semana que vem eu vou me lançar no Insta. Então, com um propósito de trabalhar com constelação. Só Legal. que eu já tenho um propósito bem alinhado, que eu quero trabalhar só com líderes, mulheres líderes. E essa parte de vulnerabilidade ontem me tocou bastante. Por quê? Porque eu vou iniciar o Insta falando sobre mim diretamente, entendeu? Eu tava fazendo os templates ali no Canva e tudo eu colocava tudo que eu já passei, né? Assim aconteceu comigo, eu já passei por isso.
né, para o público ir me conhecendo também, né? E daí veio essa palavra. Nossa Senhora, mas eu tô me expondo tanto, né? Eu vou ser tão vulnerável, né, perante aos seguidores e tal. E eu não tenho problema com isso, né? A gente é tão, a gente é tão julgada já durante a vida que a gente acaba, né? Ou tu continua com a dor, ou tu segue a vida, né? É verdade. E daí ontem me veio essa palavra, né? Até que ponto essa minha coragem de ser vulnerável aos outros vai trazer o benefício, Vai ser bom. né? Vai ser bom ou vai ser ruim nas redes sociais. É verdade. E Até daí que ponto eu me expor vai ser bom para mim ou eu vou estar ajudando alguém se eu me expor dessa forma? é bem essa pergunta que eu me fiz ontem. E aí? E aí? Ah, eu achei que você Eu tinha tô, achado uma resposta. eu tô disposta a ficar vulnerável, né? Eu tô disposta a. Porque que o meu propósito, né, é encorajar as líderes. Uhum. E se eu não me colocar tudo que eu fiz, é o que eu penso, né? Se eu não me colocar ali tudo que eu fiz, tudo que eu passei na vida para chegar aonde eu quero, Uhum. como é que eu vou encorajar as outras se elas não sabem, né? O que que eu já passei, o que que eu já enfrentei, né? É. Só que daí também tem o outro lado do julgamento delas. Ah, mas olha só tudo que ela já passou, né? Olha só tudo que E, aconteceu com e ela. quando ela fala E assim, daí, vamos pensar. E se alguém olha seu índice e fala assim, nossa, olha tudo que ela já passou. Isso é bom ou ruim? pra Sendo mim é que já bom, passou. É bom. eu tenho que ensinar, né? É, significa que eu já passei dessa fase. Imagina um videogame. Ele tem várias fases, vários níveis, né? Daquele jogo que você está jogando. Nem sei se existe mais videogame, existe? Não sei, eu não jogo. Mas enfim, imagina, né? Antes tinha o videogame. Então, se eu já passei da fase um, se eu já passei da fase. Ah, eu tô na fase 5 do videogame. Poxa, eu já passei por isso. Quer dizer, eu tenho uma experiência, eu já vivi, eu já estou em outra fase. Eu posso te ajudar melhor. Então, não é ruim quando a gente coloca um tema que a gente já viveu. É uma experiência. E aí, as pessoas que vão se afinizar com você, Jana, são pessoas que ou terão o mesmo tema para tratar, ou são pessoas que se afinizam pelo seu propósito, pela sua ideia. Então, eu preciso ver o que eu quero. Por exemplo, você se considera uma líder, você sempre foi líder? Eu tenho esse perfil. Tem esse perfil de liderança. Então as pessoas que têm perfil de liderança, né, que têm esse perfil e que têm a dificuldade que você teve já e já passou por ela, elas vão se afinizar a você. Sim, Então, sim. tem duas formas da gente fazer isso, né? A gente pode chamar a pessoa me colocando um tema, um problema que eu já passei, né? E isso ajuda a pessoa, porque e olha como que ajuda, né? Porque eu não tenho problema em colocar o meu problema. Então a pessoa se sente segura em falar sobre o problema. E tem a forma de eu não falar do meu problema, de eu dizer que eu ajudo a pessoa naquele problema. Mas Sim, você disse que ia se lançar no Insta, então vamos dizer que você está começando no Insta. Então eu posso sim, dizer que a sua audiência ainda não te conhece. Sua audiência de Insta, ela ainda não te conhece muito bem, porque você está se lançando agora, não é? sim. Então ela precisa conhecer, ela precisa ter afinidade com aquilo que você veio mostrar, com aquilo que você veio entregar no Insta. E aí sim, e aí é que entra isso que a gente está falando agora, Jana, esse frio na barriga de me expor. Por que que o ser humano tem tanto medo de se expor? Por que o ser humano ele tem tanto medo do que os outros vão pensar? O que de mal pode acontecer comigo se eu contar que eu passei por esse problema? Pensa comigo, o que pode acontecer comigo de ruim? De ruim nada.
O máximo é o que vão falar. Tá, e O se máximo. falarem? E se alguém falar, vai falar o quê? Ó, passei isso. Eu, eu já fui casada, já tive um amante, já separei, já casei de novo. E aí as pessoas vão falar o quê? É, que não se acha. Olha, ela teve um amante, tive um amante. Nossa, eu era casada, tive um amante, saí dessa relação, depois descasei. Como é? É a verdade, né? Se doer em mim, Daí a pessoa fala daí assim: eu já tenho. ai, a Ana, olha só, não acredito, ela traiu o marido dela. E Mas, aí, o que acontece mas comigo? O que está acontecendo comigo quando as pessoas estão me julgando? que daí é o meu sentimento, é o que eu tenho dentro de mim, né? Pra me curar, no caso. Então, é assim, ó, Ou é, quando eu exponho algo que já aconteceu comigo e já passou e foi tão difícil para mim, olha só, eu não tenho medo do julgamento. Pode falar. sim. A pessoa está falando, ela está falando de mim, ela está falando uma verdade? Tá Mas falando é uma dela, verdade? não? Não, ela tá falando uma verdade. Se eu tô aqui me expondo, dizendo, olha, eu já tive um amante, gente, eu não vejo problema nenhum se a pessoa quer ter um amante. Hoje eu entendo perfeitamente a compensação, que a pessoa ela vai buscar uma traição, eu entendo tudo. Eu não tenho julgamento nenhum. Eu já fui uma pessoa que me entreguei metade de mim para um casamento. Não tem problema nenhum em Sim. dizer. E quando chega uma pessoa que ela está se entregando metade dela para o casamento, metade dela para outra pessoa ou para outra coisa, eu não tenho julgamento sobre isso. Eu sei o que ela está passando. E aí a pessoa vai dizer: Sim. nossa, olha, que safada, que vergonha. Tá, e ela pode estar pensando isso, não tem problema. E tá acontecendo o que comigo? Agora, tá acontecendo o quê? Sim, eu tô só sendo vulnerável a ela ali, só isso, mas Eu eu tô acho sendo que vulnerável a ela, ou quando eu assumo o meu defeito, eu não tô sendo vulnerável a ninguém. é isso Você aí. acha mesmo que eu tô sendo vulnerável a ela? Você acha que se as pessoas estiverem aqui me julgando, ou falando mal, ou falando qualquer coisa, e eu tô Ô, aqui sem Ana, saber, eu tô aqui sem saber o que os outros estão falando de mim. Eu tô aqui com sim. você. E deve ter um monte de gente falando algo e eu não sei o que é. Você acha que tá acontecendo o que comigo aqui agora? Nada. Perfeito, nada. Isso. Não tá acontecendo nada comigo, tá vendo? As pessoas estão julgando, estão falando, podem estar falando. Mas isso não me atinge por quê? Essa é uma dor que eu já tratei. Agora É eu isso aí. preciso tomar cuidado com uma dor que eu ainda não tratei. É, Então eu depende do que eu tô preciso sentindo tratar. na hora. Sim. Não faz sentido? Tá vendo como é? E outra coisa, quando a gente vai se colocar aqui, ó, numa rede social e falar algo, né, que é da minha vida particular, eu nunca vou saber a opinião dos outros. É só se chegarem diretamente, né? Ô, Ana, só Vai um lá. pouquinho que meu filho tá nos gritos lá, só um pouquinho. Tá, eu vou lendo aqui. Olha só o que a Jussi fala. Como diz o canal, se for verdade, eles estão. O carnal, é verdade. Se for verdade, eles só estão falando a verdade. Então eu não tenho motivo para me incomodar. Se for mentira ou me incomodar, com que se é mentira? Por que eu vou me incomodar? É isso mesmo, Jussi. E a Márcia fala assim: no momento que está exposta a falar, é porque quer se liberar daquele acontecido. É isso mesmo, Márcia. Que mais? Eu me incomodo quando apontam falhas minhas. Olha a Ana Carolina falando, ó, que ela se incomoda quando apontam falha dela. E isso não é nem da Ana que está compartilhando aqui, mas é do ser humano, né? Por que a gente se incomoda? Tá valendo aqui. Tá valendo as pessoas. Então, ó, só para a gente entender, Jana, não tem problema quando eu já tratei, já curei esse problema interno. Agora, se eu não curei,
Aí vem uma pessoa e fala alguma coisa. E é uma verdade, só que eu ainda não trabalhei isso em mim. Quer dizer que ela veio e me mostrou algo que ainda mexe, me desestabiliza, mexe no meu estado emocional. Será que não é hora de eu olhar para isso então? Ao invés de julgar ela? Tipo assim, ela tá me mostrando algo que tá me tirando do sério, que tá consumindo a minha energia. Que eu preciso esconder quem eu sou, esconder o que eu faço. E aí? Sim, é isso aí que eu tava pensando, né? Até que ponto eu sinto, eu tô ali vulnerável, vem alguém me comenta alguma coisa, até que ponto isso aí vai me atingir ou não, né? Então depende de como eu vou estar naquela situação. Tá, Se a outra então, pessoa vier e se te falar, é atingir? porque Vamos no máximo. E se a pessoa escrever algo e falar assim, ai, você nem sabe o que você está falando, olha só, tal coisa, sei lá, o que que te atingiria, sabe? Pensa, a pessoa escreveu algo, falou que está começando agora e quer ensinar, você nem sabe disso. Eu tenho 50 anos de mercado e eu sei muito bem isso. Te atingiu dessa forma. Te falou algo que você para, pensa, você fala, meu Deus. E aí? é por isso que eu queria colocar muito a situação do que eu já passei, né? Do que eu já, no caso, me encorajei em passar na vida, né? E daí que eu pensei, a outra pessoa vier falar é a forma dela de pensar da vida dela, né? Cada um tem a sua forma de pensar, a sua forma de levar a vida, né? Respeito a sua forma, É, respeito a sua opinião, né? Agora, o que eu tô contando é que na minha vida eu passei por isso. Porque tem tantas pessoas, Jana, e assim como você, tá? Que tem tantos talentos, que tem tantas coisas que poderiam entregar, falar, compartilhar a nível de experiência para as pessoas despertarem, e elas têm tanto receio de serem quem elas sim. podem ser, né? De mostrar o que elas podem mostrar. É isso aí que me passou ontem até pela cabeça, Ana, porque a maioria, né, que está na internet fazendo esse trabalho, não fala sobre realmente ela diretamente, né? As publicações que eu vejo, elas é tudo ensinado, mas não há nada dito assim, ah, porque eu passei por isso, ou enfrentei isso, ou alguma coisa assim, né? Uhum. Então, tudo que eu estou me baseando nas publicações que eu estou fazendo ali, os posts chapados, que é no Canva, né? Então ali tá tudo direcionado ao que eu passei. Ali tá que eu tô pensando muito assim em colocar diretamente o meu eu, né? O que eu passei, né? O que eu enfrentei, né? Dicas de que sobre aquele assunto que eu passei. Um exemplo, tá? Vou te dar. Eu tenho muita energia masculina. Então eu botei ali, ó, 5 dicas de quando eu estou no masculino, 5 dicas de quando eu estou no feminino, entendeu? Uhum. Então, não é tipo assim, a maioria coloca assim, ó, 5 dicas de quando você está no seu masculino, 5 dicas de quando você está no seu feminino. Só que em vez de botar você, eu botei eu, entendeu? De, e daí, assim, ó, quando eu comecei, eu projetei tudo assim, como é que eu vou colocar? E daí eu comecei a ler, eu disse, meu Deus do céu. Sabe quando deu aquele, nossa, mas é tudo eu, né? É como eu enfrento, mas é isso que eu quero passar. Só que daí Uhum. veio aquele receio, né? Nossa, mas o que vai vir, né? Depois das publicações. Então, ó, se você tocar uma pessoa, se você tocar, se uma pessoa ela tiver na energia, se ela tiver uma energia masculina, eu também tenho uma energia masculina forte. Se ela tiver uma energia masculina e ela se identificar com aquele post, né, com aquilo que você está informando, se ela se identificar, hum, a minha pergunta é se ela se identificar, tá? Qual o conteúdo que tem ali? O que que ela vai aprender com aquilo? Ela vai aprender? Se você der a dica, você está no masculino, faz isso, isso e isso, ou ela vai se conhecer? Isso é um É, movimento masculino?
Eu botei ali como para ela se conhecer, né? Como um conhecimento para ela de que a diferenciação de quando ela está no feminino e de quando ela está no masculino. Porque para mim foi difícil no início essa diferenciação, entendeu? Hoje eu já sei me posicionar. Agora eu estou no meu energia masculina, mas eu preciso entrar na minha energia feminina, entendeu? Eu já sei essa diferença. Então, é isso que eu quero passar para elas, né? Porque até o ponto de eu saber de que eu só tinha minha energia masculina e que a minha energia feminina quase não existia em mim, e daí eu me liguei e disse, nossa, olha só, eu não sabia disso, entendeu? Então, ali eu botei 5 dicas do feminino e 5 dicas do masculino, para elas saberem de quando elas estão Numa numa situação em energia, que ela elas pode tirar estão. proveito daquela Isso, energia, e quando ela tá na energia feminina, tirar proveito daquela energia. isso aí. E legal, e o que de ruim pode vir, você acha? Ah, eu fiz uma postagem no meu Insta particular, nos stories, referente à energia, né? E só veio as feministas. E aí? Ó, e por que que você tá ressoando com as feministas? O que que elas disseram? De que, de que era besteira isso aí, né? De que, tipo, não existia, de que eu era contra as mulheres, de que, sabe, essas coisas assim. Que E você era daí, contra as mulheres. tipo, eu levei numa boa, né? Até porque eram amigas, né? Eu pensei, nem vou falar nada, levei numa boa. Só que daí tu começa aquele negócio assim, amizade, tu consegue sim, sabe, trabalhar com elas, já conhece e tal, né? E daí, daqui a pouquinho, é os haters que chamam, né? Um pouquinho Aham. começa a vir, né? Daí tu tem que saber ali, porque quem é que tem energia masculina muito forte sabe que tem que mensurar mais as palavras, né? De nessas situações, ou tu entra no teu feminino, ou se tu tá no teu masculino, tu manda ir para aquele lugar. E daí eu tenho essa preocupação na minha comunicação, Ó, entendeu? na verdade, você ainda tá num lugar de querer agradar todo mundo. Pois então. Então, veio alguém e disse: eu não concordo, você está sendo machista. E você diz: ok, é a sua opinião. Mas olha, para você, eu vou colocar agora outro post da energia feminina, que é tão boa quanto. Olha, você viu esse post que eu falei da energia feminina também? Respeita a sua opinião, ou por que que você briga com a sua energia masculina? Por quê, né, Jana? Olha só, nós internamente nós temos as duas energias. Mesmo a feminista, ela tem as duas energias. Ela não tem só energia feminina. Então, o homem também tem energia feminina e masculina, a mulher tem energia feminina e Sim. masculina. Então, assim, falta de conhecimento. Daí você pergunta, faz uma pergunta, e você faz o que com a sua energia masculina? Até no Você post tem acredita que essa você pergunta. não tem, né? Então, assim, ó, eu já trabalhei isso em mim. Pode falar, Ana, você tem energia masculina. Eu tenho. A minha energia masculina é forte. É forte mesmo. A minha energia feminina também é forte, né? Eu sou muito Desce bem. feminina em algumas coisas. E tá tudo bem? Então, você Sim. vê como que é? Quer dizer, eu já superei isso. Agora, se fosse antes, eu ia falar, não, imagina, não é comigo. A negação daquilo que a gente é. Uhum. Olha só. É verdade. Olha aqui, a Elis diz assim, ó. Eu sofria muito com isso, ficava mal. Passava o dia pensando como ia me defender. Agora não me importo mais. Passava o dia pensando como eu ia me defender. Eu Ninguém era tá te assim. atacando. Ninguém tá te atacando, para. Não é uma Uhum, guerra, eu era ninguém tá bastante brigando com assim. você. Seja, acha seu lugar ao sol e seja o que você tiver que ser. Não sei se é maturidade ou autoconhecimento, mas algo Coisa mudou. boa, filho. Quer ir lá? E aí? Vou lá que ele tá Pode me ir. chamando pra trocar Vai, de roupa. pode ir. Não tem problema, vai lá, Ana Tá Carolina, bom. coloca. Eu faço isso também. A maioria dos meus posts são para mim. E a Márcia, mas se está preocupada em se expor, tem algo que te bloqueia. Está disposta a te libertar desse bloqueio? Isso mesmo, Márcia. Isso mesmo. Ai, que legal a contribuição de vocês, gente. Olha, para exposição, né? É um tema bem bacana mesmo. Você vê como que é? Aí a gente começa a não fazer,
a não entregar informação, a se diminuir ou a se segurar quando é algo que pode ajudar. Por exemplo, quando a Jana fala de uma energia masculina. Poxa, quantas pessoas assumem a sua energia masculina? Quantas pessoas sabem que uma mulher tem energia masculina e um homem tem energia feminina? Então, é conhecimento, sabe? Toda vez que eu falo algo de mim, eu estou compartilhando com alguém e esse alguém pode sair de uma dor, gente. É muito bom ver o resultado depois das pessoas compartilhando, né? Algo que aprendeu, algo que mudou. Então, por exemplo, a gente faz esse café, eu não tenho muita noção, porque eu não estou conversando diretamente com vocês, a não ser quando vocês colocam uma pergunta aqui. E ok, eu faço esse café, não estou conversando diretamente. E depois vem no Insta, vem no direct, vem umas respostas. Ana, você não tem ideia como você me ajudou a sair dessa dor. Ana, eu assisti esse café e foi importante para mim porque eu estava fazendo igual a fulana estava fazendo. Então, olha que rico que é quando a gente compartilha e tem pessoas que têm a mesma dor e conseguem sair daquela dor junto comigo. Então, o pessoal que está aqui, né, que a gente começou a falar, não tenha medo de expor a sua dor, a sua dificuldade, gente. É algo assim, nos faz mais forte. Cada vez que eu coloco à prova uma dificuldade minha aqui, toda vez que eu coloco algo dizendo, lembra que eu falei? Dizendo, olha, eu tenho essa dificuldade, é como se eu parasse de negar ela. E aí ela para, automaticamente, ela para de ser uma dificuldade. Ela deixa, ela vai deixando de ser, né? Então, assim, vamos falar mais da gente ao invés de falar do outro. Porque se eu estou preocupada, se eu realmente estou preocupada com o que o outro vai dizer, é porque eu estou gastando a minha energia na função do outro, no que o outro está falando. Agora, se eu não me preocupo com o que o outro vai dizer, eu estou preocupada comigo, no que eu estou pensando, no meu sentimento, né? Então, é isso. Vamos nos olhar mais, nos amar mais, cuidar das nossas deficiências, dos nossos medos, né? E se eu tenho medo de me expor, eu estou tendo medo de crescer, né? Eu tô tendo medo de crescer no universo, é verdade. Eu tenho medo, se eu tenho tanto medo do que os outros vão falar, eu não me coloco para um trabalho bacana. Eu não é só aqui. Eu sempre falo, né? Os meus alunos sabem. É um padrão. Presta atenção no seu padrão. Medo de se expor na rede aqui, ó, na rede social, medo. Eu tenho medo de me expor no meu trabalho, de dizer que eu sou boa no que eu faço. Eu tenho medo de pedir uma promoção e às vezes a promoção tá lá e eu não coloquei que eu queria aquele cargo, aquela promoção, porque eu fiquei com medo de me expor. Eu tenho medo, receio de me colocar perante o meu marido, meus filhos, o que eles vão falar quando eu falar que eu gosto daquilo, que eu tenho uma ideia. Então eu faço isso com a vida, na vida toda. Então, se eu pegar esse padrão e mudar esse padrão, eu não me importo o que as pessoas vão dizer, porque isso não pode me afetar. Se elas disserem, e a Jus colocou aqui, né? Uma verdade é uma verdade. E tudo bem se elas falarem uma verdade de mim. Se elas falarem uma mentira, não pode me afetar porque é uma mentira. E não tem porquê. Mas olha só, ontem com a Andrea, eu gravei um café e eu acabei lembrando, né? A gente estava falando de memórias. Eu acabei lembrando que eu fiz uma vez um renascimento. Vou contar aqui para vocês. E nesse renascimento foi tão lindo, eu, né, no meu renascimento, que apareceu eu fugindo e apareceu e aí o meu corpo sentia aquilo. Eu estava na respiração do renascimento e olha o que apareceu, né? Eu ali sentindo na respiração uma vida passada minha, onde eu fui capturada e eu fui enforcada. Então eu via bonitinha a cena, meu corpo se tremia, ele enrijecia, isso aqui doía, tinha uma corda aqui no meu pescoço, né? E aí eu realmente ia ser enforcada naquela vida. E quando aconteceu, porque na época, né, que eu vivi era uma respiração de renascimento, mas eu fui a uma vida passada. Eles colocam um capu e enforca, né? Colocam um saco na cabeça e enforca. E eu comecei a sentir aquela dor do enforcamento aqui. E aí o condutor desse renascimento, ele falava, Ana, solta essa vida, essa vida já passou.
né? O que aconteceu nessa vida que você precisa aprender na vida hoje? Daí eu falei, ó, eu menti, eu roubei, eu fiz coisas, isso, sabe, para mim ali sendo enforcado era injusto, mas eu fiz. Então ele falou, o que que você precisa aprender para essa vida agora e não fazer? E aí, gente, me veio algo. Olha como eu era antes, tá? Antes, eu falava tudo que eu falava, eu tinha que ter alguém para validar. Sabe aquela pessoa que fala assim, ó, ah, eu e a Mariana fomos no mercado. Não foi, Mariana? A gente não estava no mercado aquela hora, aquele dia. E aí a pessoa fala assim, mas eu não perguntei, eu não questionei, eu não disse que era mentira que você foi. Então, tudo que eu falava, eu tinha que ter alguém para comprovar que eu estava dizendo a verdade. Por que que eu tinha tanto medo que as pessoas iam achar que eu estava mentindo? Mas isso era um medo meu, era um trauma meu, era uma memória minha. Então, você vê que vai além. Eu tinha que dizer, e isso, gente, isso foi comprovado assim, assim, ó, tá no livro do Bert, esse livro, o Bert fala isso, quer dizer, ele fala. Eu não tinha autoridade, autonomia para dizer, é isso, né? A constelação, ela traz isso, eu estou dizendo. Porque eu tinha muito medo que as pessoas iam achar que aquilo que eu estava dizendo era mentira, ou eu estava inventando, ou por quê? De onde vem esse medo? E assim eu agia na vida, ficava o tempo inteiro me escorando a provas. Eu não podia ter uma ideia real, uma fala real. Quando eu soltei essa vida passada minha, que soltei aquele corpo, sabendo que aquilo era uma vida e que eu estava vivendo hoje uma outra vida, dentro de um outro corpo, numa outra realidade, soltei aquela memória, soltou tudo isso. Soltou tudo isso de eu querer provar que aquilo que eu estou dizendo é uma verdade. Tanto é que às vezes a pessoa fala assim, Ana, você precisa de prova social para validar o que você está dizendo. E eu esqueço de dar prova social. Eu esqueço de falar assim, olha, eu li num livro, esse livro fala sobre isso, isso e isso, e eu vou falando, eu vou falando. Por quê? Olha só, essa memória, ela me segurava. Olha como é importante eu saber que eu tenho essa memória. Se eu falar nessa vida, eu não fui uma criança mentirosa. Ninguém me colocou à prova da mentira e dizer, ó, oh, Ana, você está mentindo sobre isso. Mas eu tinha essa memória de vida passada. Então, a nossa vida hoje, se a gente não olha para essas memórias que nos prendem, que nos segura, para esses traumas, para esses medos, né, com qualquer técnica que seja, a gente vai ficando preso cada vez mais. Ou seja, acaba sendo uma pessoa chata. Sabe aquela pessoa que toda vez ela tem que estar provando o que ela está dizendo? É uma pessoa difícil de conversar às vezes, né? Então é isso, gente. A gente vai se liberando e vai liberando as memórias e vai conseguindo falar cada vez mais, vai conseguindo ajudar, vai conseguindo deixar vir aquele ser que veio para ser nesta vida. Por isso que eu sou apaixonadíssima por autoconhecimento de todas as técnicas, né? Então, eu falo muito de constelação, amo constelação. Para quem chegou aqui agora, quem é novo aqui, olhou e falou: quem que é essa louca fazendo café com emoção? Que está aqui. Gente, eu sou facilitadora, terapeuta, professora de constelação familiar. E a gente preza pelo autoconhecimento, muito, muito pelo autoconhecimento. Não tem como eu tocar nas suas dores se eu antes não me conhecer. Não tem como eu te ajudar se eu antes não me ajudar, né? E é isso. É isso. Falamos muito sobre a exposição, estar exposta e o quanto isso é bom. É bom mesmo, né? Eu vou tirando um monte de coisa, um monte de casquinha e vou aparecendo o ser que eu sou, o ser que eu posso ser. Certo, galera? Um bom dia para vocês. Quem entrou por último e não sabe como fazer inscrição para esse café, que a gente sempre compartilha um tema, um problema nesse café, é só se inscrever aqui na bio para o Café com Emoção. E aí eu te chamo para a gente compartilhar. E eu quero deixar aqui também que a gente está com as inscrições abertas do curso Tesouros da Alma, que é um curso de formação em constelação, que serve para você que quer dar constelação, aprender a técnica, o método de constelação, e serve para você ter um autoconhecimento sobre constelação ou ter um autoconhecimento sobre você, sobre o que você é, o que você passa na vida, deixar esse ser despertar, deixar esse ser fluir. Certo? Contem comigo se precisar de alguma coisa. Estou aqui para vocês, né, para ajudar nesse despertar lindo de vocês. Um beijo no coração, bom dia, uma ótima quinta-feira. Tchau!